Você já pensou em acelerar os seus resultados, o seu crescimento, o seu desenvolvimento pessoal de uma forma absurda e de uma forma prática e simples? Pois é, eu descobri nas escrituras, nos ensinos de Salomão, o que eu chamo de método acelerador de Salomão. Esse método é um processo prático simples, aonde através dos conselhos e da história, da própria história de Salomão, eu mostro para você como você pode aplicar na sua vida e ter resultados acelerados a partir de hoje. Eu tenho esse material, ele é composto de um livro digital, então um arquivo PDF, um audiobook, um arquivo em áudio e também videoaulas, são em torno de quase 10 videoaulas sobre o assunto, aonde eu mapeio, aonde eu mostro, aonde eu pego os ensinos de Salomão e coloco diante de você e falo assim, ele fez dessa forma, porque ele diz isso, isso, isso. E esse método, ele é tão poderoso que ele tem sido aplicado por várias pessoas ao longo do tempo, aquelas pessoas que têm lido, estudado, mas muitas vezes não sabem nem como explicar. Tem pessoas que se desenvolvem e aceleram porque elas têm um conhecimento interno, mas que faz parte da vida dela, passou a ser a rotina dela, mas quando as outras pessoas perguntam, elas não sabem como dizer. E ao ler, ao estudar, ao aprofundar, eu mapeei isso e eu trago para você agora um resumo de todo esse material. Depois, no final, eu digo para você como você pode adquirir. Na realidade, o link já está aqui abaixo. Se você quiser adquirir, você pode adquirir, mas no final eu mostro duas formas e uma é bem mais fácil, barata e prática para você. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre esse método acelerador de Salomão. Ele é composto de estratégias. Mas antes de chegar em estratégias, nas estratégias eu falo, eu apresento e eu posso falar para você, ele é baseado em autoconhecimento. Primeiro, você tem que conhecer quais são os seus pontos fracos, fortes, aquela coisa que todo mundo fala, mas mais do que isso, você tem que conhecer os seus valores em cada um dos momentos da sua vida. Porque não adianta você depois fazer um mapeamento não só interno, mas externo da sua rede, se você não tiver a clareza desses pontos, desses valores. Então eu falo para você o seguinte, essas estratégias poderosas que Salomão nos ensina são princípios de sabedoria e são princípios bíblicos que nos ajudam a ter a compreensão da estratégia. E eu vou falar, vou fazer um spoiler aqui para você. Um dos pontos principais da estratégia é alianças estratégicas. Alianças estratégicas foi o que Salomão fez. Deixa eu explicar rapidamente aqui. O que aconteceu? Salomão, quando assume o governo de Israel, o pai dele tinha sido um baita líder, um cara que tinha conquistado muitas coisas, fez Israel se tornar Israel. Mas não havia estrutura em Jerusalém, não havia estrutura em Israel, porque havia um grande gasto contínuo todos os meses, todos os anos, com guerra, com ter que se proteger dos inimigos. Então, para construir uma nação, a primeira coisa que Salomão fez foi alianças de proteção. Perceba. Então, ele fez em volta de toda Israel, ele tinha aliança com todo mundo. Depois ele foi lá e fez alianças com os maiores inimigos que poderiam atravessar até aquelas alianças menores. Então, ele começou pela base dele, ele fez alianças ali, depois ele expandiu para os maiores impérios, inclusive o Egito. Ele era casado com uma das princesas do Egito. E quando ele faz isso, então ele constrói um muro de proteção baseado em alianças. Com isso, ele não tem mais desperdício de valores com guerra. Então ele começa a ter condições para aumentar seu caixa. Nisso, ele começa a avançar, ele começa a criar mais fontes de renda. Ele constrói outras alianças estratégicas com negociantes e com importadores. E depois, com esse valor, ele vai lá e começa a construir, então, o templo, a casa de Salomão e tudo aquilo que era a estrutura do governo e estrutura do povo que vivia na cidade. E para isso, ele faz uma parceria, você que é brasileiro e está me assistindo, você vai saber, ele faz com Ciro Finícius. E sabe qual foi a madeira que eles encontraram? Que eles encontraram no templo de Salomão, na casa de Salomão? Pau-brasil. E por incrível que pareça, não foi os portugueses que descobriram o Brasil.
tem marcas, registros históricos no Rio de Janeiro, na floresta amazônica, que entrou o Ciro Finícius e eles levaram madeira. Então pensa, quantos mil anos? Mais de 2.700 anos, no mínimo, já tinha importação. Hoje a importação está em alta, todo mundo quer importar, quer ganhar dinheiro com isso. Salomão já tinha isso, porque ele tinha alianças estratégicas, ele mapeou. Então tudo isso eu mostro no curso e mostro como você consegue colocar isso em prática, o que eu chamo de sabedoria prática. Todos os cursos da Salomon Academy estão baseados no princípio da sabedoria, da inteligência, do conhecimento, nos princípios milenares, que são princípios bíblicos, e principalmente na ação, que eu chamo de sabedoria prática. Você vai conseguir transformar o conhecimento em sabedoria aplicável. Esse é o grande segredo. E eu quero convidar você, então, a fazer parte. Anderson, eu queria ter acesso a esse material. Como é que eu faço? Bem, o treinamento, ele custa R$ 49,90. Então, livro digital, audiolivro, as videoaulas e mais alguns bônus. Ele custa R$ 49,90. Tudo isso apenas, se você for comprar só um livro hoje na livraria, ele está R$ 49,00, R$ 60,00, dependendo. Vai ter tudo isso por R$ 49,90 e você pode parcelar em quantas vezes quiser. Agora, a grande questão aqui que eu quero falar é quem é membro, quem é uma pessoa que é membro da comunidade da sabedoria, que é uma assinatura que eu tenho dentro da Salomon Academy, ele tem esse curso e alguns outros cursos disponível. E todo mês eu lanço um novo treinamento, que é gratuito para quem é membro. Então todo mês eu lanço um treinamento desse valor de 49 e quem paga a assinatura tem acesso a todo esse treinamento. Eu lanço aulas, alguns e-books que são e-books de orientação e de vez em quando eu faço algumas lives dentro da comunidade. Então, quando você assina por R$ 39,90, você tem acesso a tudo isso. E você pode assinar, não gostou, está sem condição financeira, quem sabe R$ 39,90 é pesado para te pagar todo mês, você pode cancelar, não tem problema. Mas o que você precisa fazer agora, aqui abaixo desse vídeo, clicar no link que fala Comunidade da Sabedoria. E aí você vai ir para o checkout e ali você vai fazer o pagamento. Ah, eu não quero. Abaixo tem o treinamento, método acelerador de Salomão. Você vai clicar e vai pagar os R$ 49,90 e vai ter acesso a esse material. Bem, o meu convite é esse para você. Dentro da comunidade, eu vou sempre oferecer muito mais, muito mais. Então eu quero convidar você a caminhar com a gente, caminhar comigo, buscando viver em sabedoria. Sabedoria é algo que todos nós precisamos para enfrentar os nossos amigos, os nossos inimigos. É verdade. Você precisa de sabedoria para lidar com os seus familiares, os seus amigos, porque eles vão errar. Mas você precisa mais ainda de sabedoria para lidar contigo mesmo. E você precisa ainda mais de sabedoria aplicável para colocar em prática todos esses princípios, crescer pessoalmente, se libertar de muitas coisas que travam a sua vida, vencer os seus medos e viver tudo aquilo que você pode viver e acelerar a sua vida. Então eu convido você, meu amigo, minha amiga, a fazer parte da comunidade da sabedoria. Aguardo você lá, só clica aqui abaixo no link onde está lá, Comunidade da Sabedoria, você vai direto para a página de pagamento, você faz o pagamento e ali você vai ter tudo aquilo que eu falei para você aqui nesse vídeo. Até lá dentro da Comunidade da Sabedoria, Deus abençoe você e vivamos uma vida abundante. Paz.